vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não permitais, ó Mãe de Deus, que o meu coração, que o seu coração nesta hora, possa entrar na dispersão, para que não estejamos atentos à voz de Deus, à voz da palavra de Deus, que quer transformar o nosso coração. Nós rogamos a Virgem da perseverança, a Virgem do silêncio, a Virgem que sempre teve o coração atento e voltados para o coração e a voz de Deus, que interceda por nós nesta hora. Eu quero acompanhar nesse momento com a minha oração, com a minha intercessão, porque quando nós estamos aqui rezando, partilhando a palavra, cantando, é um momento também de intercessão. Isso é intercessão. Então, neste acampamento, nós também estamos intercedendo por você que está aí na sua casa, acampando, rezando conosco neste acampamento de Pentecostes, através da TV Canção Nova, através da rádio Canção Nova, da internet. Você que nos acompanha pela live aí do Instagram da TV Canção Nova, nós estamos em intercessão por você neste acampamento. E também quero mandar um grande abraço e dizer que eu estou unida em oração ao padre Gabriel Vilaverde, que esteve muito adoentado esses 2 dias, mas graças a Deus o Senhor já está o levantando hoje. O padre levantou um exército de pessoas que durante todo o mês de maio rezou o rosário pelo fim da pandemia no mundo inteiro. E as pessoas entraram nesse enfrentamento de oração, de intercessão, e nós estamos colhendo já os frutos do poder da oração, do que é capaz de fazer o coração de Deus mover através da oração, através do coração confiante de quem reza, porque quando nós oramos, o céu nos responde. E hoje nós vamos estar dando a sequência, porque encerra amanhã com a graça de Deus, e vai ser um encerramento com vitória. Deus abençoe o Senhor, Padre Gabriel. Mas eu queria, irmão, minha irmã, que você pegasse a palavra de Deus que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de 3 a 6. Porque a partilha deste momento tem como tema: soprarei sobre vocês e tornarão a viver. E os capítulos de 3 a 6 diz o seguinte: disse-me o Senhor, filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. Ele disse-me então, profere um oráculo sobre esses ossos, ossos dessecados, disse-lhes a tu, escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé. Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porei em vós músculos, farei vir carne sobre vós, cobrir-vos-ei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais e sabereis assim que eu sou o Senhor. Essa palavra de Deus, ela vem caindo sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso entendimento, sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo neste tempo.
E o Senhor, Ele quer realizar de fato isso em nós, porque é a boca do Senhor que fala. E quando o Senhor fala, acontece. Ele é Deus. E Ele está falando isso para nós agora, através do profeta Ezequiel. O capítulo 37 narra esta visão que Deus dá ao profeta Ezequiel. Veja, ele foi levado a um vale. Este vale estava cheio de ossos, ossos de pessoas, ossos de gente. Esses ossos estavam secos. E demonstra, claro, se os ossos estavam tão secos, é que essas pessoas já tinham morrido há muito tempo. Há muito tempo. E nesta visão, Deus pergunta ao profeta: pode esses ossos reviver? O profeta Ezequiel, ele sabia, ele conhecia o poder de Deus, porque ele experimentou as margens do rio Quebar. Ele viu a glória de Deus, o Shekinah de Deus. Ele teve essa experiência profunda, então ele sabia que Deus, ele pode realizar todas as coisas. Pode reviver, porque Deus cumpre as suas promessas. Pode fazer tudo o que Ele quiser, porque dentro de Deus existe um propósito e um plano para mim e para você, para todos nós. Deus pode tudo. E aí Deus manda Ezequiel profetizar para os ossos secos. Ou seja, Deus manda o profeta falar para os mortos. Na verdade, a visão dele, ele estava vendo um cemitério. O que tem no cemitério? Os restos mortais dos nossos entes queridos. Ele estava vendo aquele vale de pessoas mortas. E Deus manda ele falar para esses ossos. Deus manda ele falar para um vale cheio de gente morta. E quem são esses ossos? Quem são esses ossos? Quem são essas pessoas que estão secas, mortas? O versículo 11 dá a resposta. O Senhor Deus diz que esses ossos secos são toda a raça dos israelitas. E nós vamos traduzir essa experiência do profeta para nós, porque o Senhor está falando, é todo o meu povo, é a minha raça, é o meu povo que está lá. O Senhor responde, é toda a raça do povo eleito de Deus estava morta, como esses ossos ressecados. Sabe como é o processo de decomposição de uma pessoa, de nós, quando nós morremos? E é um processo longo, processo de decomposição. Quando o corpo morre, a primeira coisa que ele perde é o oxigênio. Perdeu o oxigênio, depois o corpo endurece, fica enrijecido. Depois, as bactérias do estômago e do intestino são as primeiras a atacar o corpo, fazendo entrar no processo de decomposição. Depois, os animais externos comem a carne e os nutrientes, se ainda houver. E entre 5 anos, dependendo do estado de conservação, ele se tornará um osso seco. Esse é o nosso processo de decomposição quando nós morremos. E aqui, para nós cristãos, nós não podemos temer a morte, nem estranhar esse processo natural que nós passaremos. Ouvindo essa semana Dom Adair, ele falava, e eu fui recordando também, que antigamente as missões populares na igreja, os padres pregadores, exortava e falava sobre a morte para as pessoas
com um processo natural, porque é o fim último de todos nós. E ela precisa ser encarada por nós com a esperança que nós vamos passar por esse processo, porque é o nosso fim último e nós queremos passar bem para ter um encontro com nosso Senhor na glória. Então, eles falavam naturalmente, e é um processo que nós precisamos encarar com naturalidade, embora seja muito difícil, porque nós somos humanos, mas nós passaremos. Mas esse é o processo da decomposição de um corpo humano, que olhando para também o lado espiritual, porque aqui Deus vai relatando e mostrando a questão dessa morte espiritual da nação, do povo dele que estava neste contexto. E o Senhor fala para o profeta, e o profeta abre a boca e exorta. Ouve o que diz o Senhor. Ele exorta aquelas pessoas que estavam sem vida, consideradas mortas, a ouvir o Senhor, a ouvir a sua palavra. Quando o Rogerinho estava aqui rezando, Rogerinha falou, o Espírito Santo quer que você saia do desânimo, que você levante da sua cama, que você se erga desse abatimento, porque esses sentimentos que nos prostram nos deixa como que mortos. Mas a palavra do Senhor, que é geradora de vida, está dizendo para você hoje, para você se levantar. O Senhor está falando para você, que talvez traga esse sentimento no coração, que talvez esteja com esse sentimento de morte. E não é essa morte que a gente sabe que vai passar e que para nós não é um terror, porque a gente espera estar na glória com o nosso Senhor. Isso precisa ser, de fato, uma construção natural na vida do cristão. Mas a pior morte que pode acontecer conosco é a morte espiritual. A pior morte que pode acontecer conosco é a morte de estar em uma vida de pecado, correndo o risco de perder a salvação. Essa é que precisa nos temer. Essa situação é que precisa causar em nós terror e pavor no coração. Então, no próprio versículo 11, o povo fala para o Senhor, que talvez possa ser a sua situação, eu não sei. Nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Imagina a situação de uma nação inteira falar para o Senhor, nossos ossos estão secos. Nossa esperança acabou, estamos perdidos. E aí, quando a gente morre, eu fui fazendo uma alusão, que a primeira coisa é perder todo o oxigênio do corpo. Na vida espiritual, perder o oxigênio e é a situação de estar longe de Deus, ficar longe do Senhor. Perder o oxigênio é estar longe de Deus, abandonar a Deus, não buscar mais Deus em sua vida. Santo Agostinho de Hipona, ele diz assim, o afastamento de Deus é só uma tentativa vã de fugirmos de nós mesmos. Quando nós nos afastamos de Deus, a gente não se encontra, a gente foge de nós mesmos. E aí o coração vai ficando endurecido, porque primeiro perde o oxigênio, que é estar longe de Deus. Depois entra o endurecimento do corpo, nesse caso aqui, o endurecimento do coração. Esse endurecimento do coração diante do afastamento de Deus é deixar-se corromper. Porque o que aconteceu com o povo de Deus? Deixou-se corromper pelo pecado. Deixou-se corromper por
toda a cultura, por tudo o que envolvia o povo pagão daquela época, que não é diferente de nós desse tempo. Então, o que aconteceu com o povo? Foi adotando os ritos de idolatria, os costumes depravados dos pagãos, foi abandonando Deus e o coração foi enrijecendo com essas situações que não era para acontecer com o povo de Deus, que sabe e que tinha conhecimento dos preceitos e das leis do Senhor. Muitas vezes nós também sabemos, conhecemos, mas a gente se afasta de Deus e vai criando grilo na nossa cabeça. Conheço pessoas que, diante desse afastamento de Deus, está fechado em si mesmo, achando que não tem como voltar porque Deus não vai perdoar. E sabe o que é que Deus não sabe fazer? Deixar de amar e nos perdoar. É a única coisa que Deus não pode fazer, é deixar de nos amar e deixar de nos perdoar. O tempo todo Ele está nos amando e nos perdoando. Quando um coração se volta para o Senhor, automaticamente o coração de Deus se dilata diante de qualquer filho, de qualquer filha que o busque. Então, meu irmão, minha irmã, se você está numa situação dessa, que o teu coração está afastado de Deus, não tema em voltar, em buscar o Senhor. Não tema em chamá-lo. Não tema em desejá-lo, basta você aí aonde você estiver, talvez enrolado debaixo de um cobertor, porque o tempo está frio, nós estamos no inverno. Até com a luz do quarto ainda apagada, com blackout na janela, o quarto está escuro e a TV ligada na Canção Nova. E com esse sentimento, se você estiver assim, Deus está falando, basta você me chamar, filha, que o meu coração está dilatando de amor por você. Na Canção Nova, na nossa rádio, tinha uma vinheta antiga que eu amava, que falava justamente isso, o coração de Jesus bate forte por você. Todas as vezes que eu ouvia aquela vinheta, o meu coração estremecia, porque, de fato, o coração de Jesus bate forte por nós. É um coração dilatado de amor, por amor. Somente que, diante desse afastamento de Deus, entra na nossa vida as corrupções interiores. Eu não disse que na decomposição do nosso corpo é de dentro para fora que vem a decomposição? Talvez a Rogerinha, que é química, engenheira química, sabe melhor que eu. A Érica também, que é da área de saúde. Eu fiz uma pesquisa ali, estudando e vi esses pontos. Mas começa de dentro para fora a decomposição. Do mesmo jeito, na vida espiritual, é de dentro para fora, é do nosso coração, é do nosso entendimento, é dos nossos sentimentos que nós vamos nos deixando corromper. E as corrupções interiores são consequências do pecado original. A nossa natureza humana, em consequência dos pecados, do pecado original, ficou enfraquecida. A nossa natureza humana ficou enfraquecida, inclinada ao pecado. Essa inclinação ao pecado, né, que a igreja chama de concupiscência. Concupiscência, a inclinação para o pecado. E aí brota de dentro para fora todas as corrupções interiores. É por isso que eu gosto muito de uma formação, de um trabalho formativo que a Alessandra tem sobre a cura do caráter. Eu acho maravilhoso esse trabalho que ela faz no grupo de oração dela em Belo Horizonte, sobre a cura do caráter. Por causa dessas corrupções interiores, o caráter fica deformado e precisa passar por um processo de cura. Sem contar também
que existem as influências exteriores, porque a decomposição começa de dentro para fora, e o que sobra, não é? Os vermes que estão no exterior, do lado de fora, vai consumindo também. E lá na minha pesquisa da decomposição, diz que vai consumindo os nutrientes, se ainda tiver no corpo, porque o interior já foi consumindo tudo. Até o que sobrar, o exterior consome. Olha, na vida espiritual, as influências do mundo têm detonado a vida de muitos filhos e filhas de Deus. Por isso que nós precisamos contar o tempo todo com o Espírito Santo, porque ele não deixou de operar na face da terra, e o tempo todo Deus está enviando o seu Espírito para operar no coração, na vida das almas. Basta deixarmos, até engasguei agora, basta deixarmos uma brechinha assim, ó, pequenininha. Deus, ele não violenta o coração de ninguém. Ele respeita a nossa liberdade, o livre arbítrio que nós, infelizmente, usamos tão mal. Mas se a gente der uma aberturinha desse jeito, o Espírito entra e vai alargando a graça na nossa vida. E nós precisamos estar atentos, meu irmão, minha irmã, deixa a cabeça, a razão funcionar. A fé, ela passa pela razão. Então, deixa a sua razão funcionar. Olha, cuidado às ideologias, os pensamentos contrários à nossa fé. O relativismo que matou, acabou com a fé de muitos filhos e filhas de Deus. Inculcando e colocando pensamentos contrários à sã doutrina, dizendo que não existe mais uma verdade absoluta ou permanente. Ou seja, a revelação de Deus, a tradição da igreja, não. É por conta de cada um, a gente assume a nossa verdade como nós bem querermos. Não! O Papa Bento XVI, ele diz que a igreja não pode calar diante da verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Jesus Cristo disse a verdade. Eu sou a verdade. E a verdade de Jesus Cristo é essa verdade que gera vida em nós. Então a igreja jamais, não pode deixar de calar a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos também retomar e dar uma lida na carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, que o Papa João Paulo II tem com o objetivo dessa carta nos alertar para preservarmos e perseverarmos na sã doutrina. Olha uma oportunidade aí de pegar a carta e dar uma lida, marcar, rezar com ela, confrontar com as ideias que ficam aí sendo jogadas na nossa cabeça, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente escuta. Faz um confrontamento, analisa, olha a palavra de Deus, mas não se deixe levar como uma Maria vai com as outras, como diz o ditado. O Senhor, ele deseja, é vontade dele, abrir os nossos corações. Na mesma passagem do capítulo 37 de Ezequiel, no versículo 12, é o próprio Deus que diz: eu vou abrir as vossas sepulturas, eu vou abrir os vossos túmulos. Então, o próprio Deus profere a palavra dele através da boca do profeta para dizer que ele quer entrar naquilo que está morto dentro de nós para trazer a vida. E no primeiro momento que o profeta lança a palavra de Deus, que profetiza, versículo 5,
Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer entrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porei em vós músculos, farei viver carne sobre vós, cobrir-vos-ei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais e sabereis assim que eu sou o Senhor. Quando ele profere a palavra de Deus sobre aqueles que estavam mortos, em sua visão ele começa a ver um barulho imenso e em seguida um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formava sobre eles músculos, que nasciam neles carne, e que uma pele os recobria. Todavia, não tinha o espírito. Ele vê que aqueles ossos, imagina a cena, os ossos colavam um ao outro, começava, vinha músculo, pele, erguia o ser humano completo ali, sem faltar nada. Mas o profeta via que faltava-lhes o espírito. Mas no segundo momento, ele profere de novo a palavra do Senhor para que o Espírito viesse dos 4 cantos do céu, ou seja, a totalidade da força, do poder do Espírito Santo de Deus viesse sobre aqueles corpos mortos para que revivam e voltem a ter esperança e confiança em Deus. Se nós perdermos a esperança, nós também perdemos a confiança em Deus. É por isso que o tempo todo nós estamos aqui nesse trabalho árduo, sempre falando da esperança. A esperança que é uma virtude teologal, a esperança que é essa virtude que foi infundida no nosso coração, na nossa alma, no dia do nosso batismo. E a esperança é essa virtude que nos faz desejar como nossa fidelidade, como nossa felicidade, o reino dos céus. Diz o Catecismo da Igreja Católica que a virtude da esperança faz no nosso coração desejarmos que a partir de agora a nossa felicidade é o reino dos céus, é a vida eterna. Pondo total confiança em Deus, um Deus que cumpre as suas promessas na nossa vida em Jesus Cristo. É por isso que o mesmo Santo Agostinho, ele fala a respeito da esperança, que a nossa esperança, ela não é incerta. Por quê? Porque ela se apoia nas promessas divinas de Deus Pai para nós. A perda da esperança produz cada vez mais a separação de Deus. Se uma pessoa, se um filho, uma filha de Deus perde a esperança, fica longe de Deus. E se está longe de Deus, não confia. Um povo sem esperança é um povo que está morto. Por isso que aquele povo, a nação do povo de Deus, do povo eleito, estava como morta, porque estava exilada na Babilônia, se deixou corromper pela situação de pecado, e porque estavam corrompidos no pecado, perdeu a esperança de voltar à sua terra, e perdeu a esperança de ouvir o socorro de Deus. Mas Deus, que não deixa nunca de tomar a iniciativa e vir até os seus filhos para os salvar, levanta o profeta Ezequiel para exortar e falar para aquela nação que estava como que morta, para se levantar, porque Deus,
envia o seu Santo Espírito que opera na face da terra o tempo todo em nosso favor. E é isso que Deus quer realizar em nós nesse acampamento de oração de Pentecostes de 2020, onde nós estamos passando uma situação mundial. É o globo, é a face da terra que está exilada. Exilada por causa de um mal biológico, exilada por causa da situação de pecado, do afastamento de um Deus que ama, que é providente, que cuida de nós e que muitas vezes, por causa do pecado, a gente se afasta de Deus mesmo. Nós temos feito opções por aquilo que é mais fácil, e aquilo que é mais fácil nos leva para longe de Deus e faz a gente perder a nossa alma. Nós não queremos perseverar nem sermos firmes como os primeiros cristãos que não tinham medo de dar a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos amolecendo, nós fomos perdendo a capacidade de aderir à vontade de Deus sem deixar desanimar o nosso coração e sem se deixar ridicularizar. Porque, às vezes, dá até vergonha, não é verdade? Vergonha, medo de querer ser de cristão, porque não está na moda. O que está na moda é as facilidades da vida. Só que a nossa vida foi chamada para outro estilo, para outra força, para outra coragem de ser de Deus. Com todas as consequências que requer em nós ser de Deus. E a primeira consequência que a gente sente quando nós fazemos uma opção por Deus é o mundo. Esse mundo que é corrompido pelo pecado, não é o mundo, o globo criado lindo e maravilhoso, com todas as suas riquezas e belezas que Deus nos fez, não. É o mundo que São João apresenta, né? O mundo corrompido pelo pecado, através das ideologias, pensamentos e etc, etc, contra a lei de Deus, que nos afasta de Deus. Quando nós optamos pelo Senhor, este mundo já nos vê como o cafona, como aquele que não é moderno, como aquele que não está mais para frente, como aquele retardado e tantas outras coisas que nós levamos por uma opção radical por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, vou dizer para você, porque eu estou aqui falando para cristãos, em especial para os católicos, para os irmãos cristãos de outras denominações que nos escuta, que nos ouve, que nós amamos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bendito seja você que está conosco, porque eu estou falando aqui para os cristãos. Para nós que somos cristãos, pode vir toda a modernidade possível, que venha, e que a gente saiba usar bem para o reino de Deus. Mas eu quero dizer para você que o Evangelho, ele continua sendo o mesmo. Ele não vai mudar. Ele continua sendo o mesmo. Ele não vai mudar. Nós é que precisamos, em tudo na nossa vida, enquadrar com a palavra de Deus, para a gente não se desviar e não morrer para a vida eterna. O que nós precisamos é morrer para esse mundo e nascer para a vida eterna. É por isso que o Senhor quer nos dar o seu Espírito. É por isso que o Senhor quer soprar em nós, dos quatro cantos dos céus, o seu Espírito, para que a gente possa reviver, principalmente se estivermos na situação de pecado que nos deixa como que mortos. Nós vamos clamar, como o profeta clamou: vem Espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que revivam. Essa foi a palavra
proferida pelo profeta Ezequiel, que nós vamos repetir e nós vamos rezar, porque é isso que o Senhor quer realizar em nós. Vem, Espírito dos 4 cantos do céu, sopra em nós. Sopra sobre esses mortos para que reviva. E eu quero até falar para você que está aí, talvez você esteja aí na cozinha já preparando o almoço para os seus, mas ore conosco agora. Você que está deitado, levanta. Abre a janela aí do seu quarto, dá uma esticada, levanta o braço. Você que está no sofá da sua casa, fica de pé. Fica de pé e fala: vem, Espírito Santo de Deus, sopra dos 4 cantos do céu sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus. Vem, Espírito Santo, e vai pedindo, vai falando assim: Espírito Santo, eu te desejo. Espírito Santo, eu quero fazer a experiência agora, Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar comigo e com você. Chama ele agora. Chama ele e fala assim: Espírito, eu quero te sentir. Espírito Santo, eu quero tocar no meu coração, nas áreas que estão mortas. Espírito Santo, toque, Espírito Santo, aqui na minha mente. As áreas da minha mente que estão mortas, porque foram contaminadas com as ideologias contra o Evangelho, contra a vontade de Deus. Sopra, Espírito Santo, nessa área para que reviva. Sopra, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito dos 4 cantos do céu. Sopra sobre esses mortos para que possam reviver. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Peça, clame. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Canta de novo. Batiza-me, batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta, sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Levanta seu braço. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, ó água pura, realizando. Vem, ó água pura, hidratando toda secura espiritual. Molha agora, Senhor, com a água pura do teu Santo Espírito os corações que estão, Senhor, desidratados espiritualmente e que precisam, ó Deus, serem encharcados desta água que traz viva, desta água que faz reviver, desta água que é fecunda e que produz em nós esperança, que produz em nós fé, que produz em nós amor. Vem, ó Espírito Santo, sopra. Vem, ó Espírito Santo, batiza-nos. Batiza-nos agora. Você
que ora no Espírito, comece a orar. Você até que travou a sua boca há tanto tempo que não consegue, o Espírito Santo te visita, o Espírito Santo quer. Vai falando no Espírito, vai soltando a tua voz. Eu quero confirmar isso que a Antonieta trouxe. Desde a manhã, Antonieta, eu sinto que Deus quer destravar a nossa voz para a gente orar em línguas de novo. Tem muita gente que caiu em conversa fiada, conversa sem fundamento teológico, foi esvaziando os dons carismáticos na sua vida, tentando viver às vezes, né? Desculpe dizer a palavra, talvez não seja melhor, um tradicionalismo que te levou a um esvaziamento, não a um revigoramento. Verdade. Né? Não levou você a ser revigorada no Espírito. Você percebeu que a sua fé começou a ser automática. Ela não começou mais a ser movida pelo Espírito. Muitas pessoas que não rezavam mais em línguas é porque absorveram essas, vamos dizer assim, ideologias, né? Essas falácias, esvaziando a oração em línguas. Ela é um forte instrumento para a gente se abrir ao Espírito. Amém, né? amém. E a oração do Espírito não é quando você está numa comunidade, no grupo de oração. Não é porque você não está no grupo de oração que você não pode rezar no Espírito na sua casa. Faça oração isso pessoal. Isso. A sua oração pessoal. Isso mesmo. Levante o seu braço, solte a sua voz. Ora no Espírito. Ora lá Maria. Ora Maria. Toca, Senhor, agora nos órgãos da fala, nos lábios, na língua, nas cordas vocais, na respiração. Toca agora e destrava, Senhor, destrava, para que os teus filhos e filhas, Senhor, coloquem para fora esse dom que é tão pequeno, Senhor, mas que nos ajuda a entrar em intimidade contigo, mas que nos ajuda, Senhor, a entrar em oração. Recebe o Espírito Santo, recebe o dom de orar na linguagem dos anjos, na linguagem do Espírito. Recebe a força do alto que reaviva, que nos traz vida e vida nova. E vá cantando no Espírito. Você vai sentir um ânimo novo, um revigoramento, uma alegria. Ele vai libertar o seu interior. Solte a sua voz. Cante, ore no Espírito. Alari, 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 Xandamalari, alari, batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, vem, água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, vem, ó água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração.